Mecânica, módulo 3, parte 3, corpos rígidos. Este é um produto audiovisual da Unidade Curricular de Mecânica do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, do Instituto Politécnico de Setúbal, lecionado por mim, João Vinagre, responsável pela Unidade Curricular. Pretende-se, com este módulo, continuar e finalizar o estudo dos corpos rígidos através da discussão e apresentação dos seguintes tópicos. A redução de um sistema de forças a uma força e um binário. Este é um conceito extremamente importante e que convém dominar. A lei de propagação de momentos, igualmente, e o sistema de forças equivalentes. Vamos depois ver quais são os casos de redução de um sistema de forças, definir eixo central de um sistema de forças e terminar com a generalização do teorema de Varignon para sistemas de vetores equivalentes a vetor único. Uma força F a atuar num qualquer ponto A de um corpo rígido pode ser sempre deslocada para um outro ponto O se ao sistema for adicionado o momento provocado por F nesse ponto O. Vejamos, se eu tenho aquela força A, FA atuante em A, e se eu definir por ROA o vetor posição para o ponto O, onde eu pretendo, digamos assim, deslocar a força FA, isto é equivalente a adicionar no ponto O duas forças iguais e de sentido contrário iguais a FA, e com esta, digamos assim, aplicação, a força menos FA e a força F aplicada em O e a força FA aplicada em A produzem um binário, um momento de intensidade igual a MO e, portanto, passo a ter em O esse momento mais a força FA. Portanto, quando nós pretendemos transformar uma força aplicada em A num sistema de forças equivalentes aplicada em O que temos de fazer é aplicar em O a mesma força FA e considerar também o momento em O acrescido do momento que conduziu à passagem da força de FA para O. Considere-se agora um sistema de forças F1, F2, Fn, portanto várias forças a atuar em diferentes pontos do corpo rígido, em diferentes pontos A1, A2, AN. Cada força de per si pode ser deslocada para um qualquer ponto O e, passando, nesse caso, a ser todas concorrentes por estarem aplicadas em O, podem ser adicionadas umas às outras se ao sistema de forças originais se adicionar o momento M que que cada uma das forças provoca em O. Portanto, vejamos, para passar a força F1 para O, eu irei ter o momento provocado por R1 externo F1. Para calcular o momento que a força F2 aplicada em A2 provoca em O, eu terei o produto externo R2 F2. E para a força Fn aplicada em AN, eu terei o produto externo Rn Fn. E, portanto, em O, teremos a soma de todas as três da força F1 e irá aparecer o momento M01, iremos ter a força F2 com o correspondente momento M02 e a força Fn com o correspondente momento M0n. E estas diferentes entidades, forças e momentos, podem ser adicionadas entre si, dando origem a um momento resultante e a uma resultante no ponto O. A resultante será a soma de todas as forças, F1, F2 e Fn, e o momento resultante será, naturalmente, a soma dos momentos provocados por cada uma das forças em O. Faço notar que, tal como as forças, as componentes dos momentos são adicionáveis entre si. Então, passemos para a lei da propagação de momentos resultantes. Conclui-se assim que qualquer sistema de forças, por mais complexo que seja,
pode ser sempre reduzido num dado ponto O a um sistema força binário equivalente. Ou seja, eu posso transformar sempre as forças todas aplicadas no corpo rígido, trazê-las todas para o ponto O e nesse ponto O adicioná-las obtendo a sua resultante e será, portanto, a resultante do sistema de forças e fazer o mesmo em relação aos momentos, portanto, somar todos os momentos aplicados no sistema, no corpo rígido e adicionar a esses momentos os momentos provocados pela migração das diferentes forças aplicadas nos diferentes pontos para o ponto O. E, portanto, o somatório destes momentos será o momento resultante do sistema de forças, que será igual ao somatório dos momentos provocados por todas as forças em O, acrescido da soma de eventuais momentos que atuem no sistema. Na redução de um sistema de forças a uma força binário equivalente, importa ter em atenção que, embora cada um dos momentos M0I seja perpendicular à respectiva força Fi, a resultante R e o momento resultante MOR não são, em geral, perpendiculares um ao outro. Se um sistema de forças pode ser reduzido a uma força e a um momento em relação a um ponto qualquer O, o mesmo sistema de forças pode, de seguida, ser reduzido em relação a um outro ponto qualquer O' pela lei da propagação de momentos resultantes, e esta é uma expressão fundamental que se entenda e que seja dominada. Portanto, o sistema de forças que nós temos em O, basta migrá-lo, essa resultante, para o ponto O', e, portanto, em O nós teremos a mesma resultante aplicada que tínhamos em O', temos a mesma resultante que tínhamos em O, e o momento que teremos em O' é o momento total que tínhamos em O, acrescido do momento provocado pela resultante em O relativamente a O'. Portanto, este R'O, externo R, será o momento provocado em O' pela resultante que estava aplicada em O e que a trouxemos para O'. Ou seja, portanto, graficamente, em O eu tinha uma resultante e um momento MO, e quando quero passar a reduzir este sistema em O', eu vou aplicar vou adicionar ao momento MO o momento provocado pela resultante e, portanto, será esta deslocação RO' externo R, que será o momento MO'. R, esse momento MO', pode ser adicionado ao MO e, portanto, passamos a ter o MO', em O' e, naturalmente, a mesma resultante. A expressão da lei de propagação de momentos resultantes permite extrair as seguintes propriedades dos campos de momentos resultantes de um sistema de forças. Se dois sistemas de forças tiverem a mesma resultante R e o mesmo momento resultante MR num dado ponto O, então, em qualquer ponto O', os dois sistemas R e MR' são iguais. Mas, se a resultante não for nula, a projeção do momento resultante sobre a resultante, ou seja, fornecida ou obtida através do produto interno entre a resultante e o momento, é sempre constante. Sendo o momento dado por R, o vetor posição externo a resultante, e sendo o produto externo um vetor perpendicular a R, vetor posição, e a R, vetor resultante, a deslocação da resultante para um qualquer ponto não altera a componente do momento paralelo a R. E este é um conceito que convém entender. Mais, o lugar geométrico dos pontos em que o momento resultante é constante é uma reta paralela à resultante, e supondo, obviamente, que R não é nula, sendo designado por eixo central. Estando todos os pontos dessa reta, eixo central, à mesma distância da linha de ação de R, o momento é naturalmente sempre o mesmo.
mais um sistema de forças apresenta os seguintes invariantes, os quais não dependem do ponto considerado. O primeiro invariante vetorial é a resultante R de forças atuantes num corpo é independente do ponto ou do corpo aonde estaremos a calcular. E o outro invariante é um invariante escalar, que é o produto interno entre o momento resultante em qualquer ponto e a respectiva resultante. Em qualquer ponto que se considere, a resultante é sempre a mesma, a deslocação da resultante para esse ponto não afeta a componente do momento segundo a resultante, e dada naturalmente, pelo produto interno entre o momento e a resultante. Esta característica da componente do momento ser sempre igual relativamente à resultante, resulta da propriedade projetiva, que estabelece que as projeções dos momentos resultantes em dois quaisquer pontos sobre a reta que os une são sempre iguais e igualmente orientadas. Ou seja, a projeção do momento em O segundo uma determinada linha que une os dois pontos, O e O', é sempre igual das duas resultantes dos momentos nesses pontos. Dois sistemas de forças são considerados equivalentes se puderem ser reduzidos ao mesmo sistema força binário num qualquer ponto O. Então, em termos físicos, dois sistemas de forças são equivalentes se tendem a transmitir ao corpo rígido a mesma translação segundo x, y e z, ou seja, se têm a mesma resultante aplicada, e a mesma rotação em torno de x, y e z, ou seja, os mesmos momentos fletores, o mesmo momento fletor com as mesmas componentes segundo x, y e z. Quando dois sistemas de vetores apresentam resultantes iguais e os seus momentos resultantes são também iguais, em relação a um ponto arbitrário O, os dois sistemas de vetores dizem-se equipolentes. Se dois sistemas de forças aplicados no corpo rígido são equipolentes, então também são equivalentes. Qualquer sistema de forças pode ser sempre reduzido a uma força e um binário, como já vimos, num qualquer ponto, e esta redução vai nos conduzir a quatro situações distintas. Uma é o caso geral. No caso geral, teremos uma resultante diferente de zero e um momento resultante diferente de zero, pelo que o invariante do produto interno entre a resultante e o momento resultante será obrigatoriamente diferente de zero. Depois temos um sistema classificado como equivalente a binário, que é a situação em que a resultante é nula, mas o momento não é nulo, o momento resultante aplicado no sistema. Ou seja, teremos um invariante escalar do produto interno entre a resultante e o momento resultante obrigatoriamente igual a zero, porque o R é igual a zero, mas o momento não é nulo. Temos outro tipo de situação, que é um sistema de forças concorrentes num ponto. É o caso em que temos uma resultante diferente de zero, mas um momento igual a zero. E neste caso, portanto, o invariante escalar continua a ser zero porque o momento é nulo, no entanto, a resultante não o é. Finalmente, temos o sistema nulo, que é quando o momento resultante e a resultante são nulos e, portanto, o seu invariante escalar é obrigatoriamente nulo, porque ambas as resultantes e o momento resultante são nulos, mas é aquela situação em que o corpo rígido não está totalmente em equilíbrio. Estes casos de redução do sistema de forças podem ser expressos de outra forma. Provavelmente esta forma é mais explícita. Pensarmos que se a resultante é diferente de zero, se a resultante de forças que está aplicado no sistema é diferente de zero, duas situações podem acontecer. Se o momento resultante é diferente de zero, estamos perante o caso geral, em que, portanto,
o invariante escalar é diferente de zero. Ou então, se o momento for zero, é um sistema de forças concorrentes num ponto. A outra possibilidade é, naturalmente, que a resultante ser igual a zero. Se a resultante é igual a zero e se o momento for diferente de zero, o sistema será equivalente a binário, com, naturalmente, o invariante escalar igual a zero. Ou então, é tudo igual a zero, quer a resultante, quer o momento resultante, e estamos perante o sistema nulo. Constituem casos particulares da redução de um sistema de forças. O caso em que temos forças coplanares, forças que atuam todas no mesmo plano, a resultante R estará necessariamente nesse mesmo plano e o binário M será perpendicular a esse plano, portanto, perpendicular à resultante. Outro caso são as forças paralelas. Portanto, a resultante de R é também ela paralela, sendo mutuamente perpendiculares ao binário M, podendo o sistema ser reduzido a única força ou a único binário. No caso geral, um sistema de forças é redutível num ponto O a uma força e a um binário não perpendiculares entre si e não nulos. Como tal, o sistema nunca poderá ser reduzido a uma única força ou a um único binário. No entanto, existe sempre um eixo paralelo à linha da ação da força, onde o momento resultante é mínimo e alinhado com a força, sendo denominado a esta linha por eixo central. E nesta linha o momento é mínimo e é igual sempre ao momento projetado, à projeção do momento segundo a resultante. Por definição, o eixo central é o lugar geométrico dos pontos onde o momento resultante é mínimo, ou nulo, no caso do sistema, naturalmente equivalente a vetor único. Sejam R e M0, respectivamente, a resultante de todas as forças atuantes num corpo rígido e o momento resultante da migração de todas essas forças para um determinado ponto O e, portanto, sejam estes dois vetores a redução do sistema de forças no ponto O. O momento em O, não é, pode, neste caso, ser sempre decomposto em duas componentes, M1 segundo a resultante e M2 perpendicular à resultante, obtendo-se naturalmente, portanto, duas componentes do momento que somadas dão M0. A componente M1 pode ser obtida, como já vimos no módulo anterior, multiplicando, no fim de contas, o vetor R por um escalar que não é mais do que o produto interno de R com M0 dividido por R ao quadrado. E isto traduz-nos a equação cartesiana do momento M1 segundo a resultante R. Atende-se que esta projeção de M0 em R, designada por M1, é dada por, portanto, será M0 cosseno de alfa. Este M0 cosseno de alfa não será mais do que R V interno M0 a dividir pelo módulo de R, mas como o versor da direção de R não é mais do que o R, o vetor R dividido pelo seu módulo, então eu sei que o vetor M1 segundo a direção R não é mais do que aquele produto de R interno M0 a dividir pelo módulo de R vezes, naturalmente, o vetor R sobre o seu módulo, e daí aquela expressão que fornecia atrás do R interno M0 sobre R ao quadrado vezes o módulo vezes o vetor R. O momento M2 e a força R podem então ser substituídos apenas pela força R numa nova linha de ação denominada de eixo central, onde o sistema se reduz a R e a M1. Ou seja, a R é um binário que atua num plano perpendicular a R e usualmente designado por torsor, sendo M1 um momento resultante mínimo. Ou seja, este momento M2, nós podemos encontrar um ponto afastado de O, um ponto A, que é um ponto do denominado eixo central que está alinhado com a resultante R, aonde conseguimos eliminar ou reduzir a zero o momento M2, restando apenas o momento M1. Ou seja, o M2, a distância, este ROA, será
função quer da resultante, quer do momento M2. E, portanto, se eu sei quanto é que é M1, o ROA será perpendicular ao plano que contém R, a resultante, e o momento MO. Conhecida a resultante R e o momento MO, num qualquer ponto O, é possível deduzir a equação do eixo central, que se sabe ser paralelo a R e situar-se numa direção perpendicular a R e a M0, determinando um qualquer ponto A desse eixo com recurso à seguinte operação, ou seja, um ponto. Eu sei qual é, onde é que está o ponto A, porque será dado pelo produto externo de R com M0 a dividir pelo módulo de R ao quadrado mais alfa vezes o vetor R, porque este alfa R não é mais do que a linha, dá-me a orientação do eixo central, que sei que será alinhado com R. Portanto, o R externo M0 estabelece a direção perpendicular a R e a M, onde o eixo central se situa. O R ao quadrado dá-me a distância, ou, portanto, dividido aquele produto externo por R ao quadrado, dá-me a distância a que o eixo central se situa, e naturalmente este é um vetor que me traduz a posição em relação ao O de um qualquer ponto do eixo central. Por outro lado, o αr será o versor segundo a resultante, pois o eixo central é sempre um eixo com a orientação da resultante R. Conhecidos R e MOR e as coordenadas O de um ponto qualquer, é então possível determinar as coordenadas de A do eixo central pela forma como vimos, e resultam estas expressões XA, YA e ZA, em que x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto O e a distância a que o ponto A se encontra são dados pela expressão que vimos no slide anterior. Tendo presente as equações anteriores, a interseção do eixo central com os planos definidos pelos eixos coordenados, obtém-se determinando para uma coordenada fixa o valor de alfa. Depois de conhecido alfa, calculam-se as restantes coordenadas. A generalização do teorema de Varignon estabelece que para um sistema de forças equivalentes a vetor único, o momento num qualquer ponto A, fora do eixo central, é igual ao momento da resultante em relação a esse ponto, sendo a resultante e o MA perpendiculares, pelo que o MAR interno com R será zero. Portanto, se eu tiver um eixo central, eu tenho a sua resultante. Quando eu pretendo desviar esta resultante para um ponto A, eu vou trazer para este ponto a força R mais o momento aplicado, traduzido pela distância entre o eixo central e este ponto A, que distarão de D, e então eu posso sempre dizer que o AO externo R será naturalmente igual ao momento em A dado para aquela resultante que tínhamos no eixo central. E, portanto, esta distância será sempre o momento a dividir pela resultante. Tendo-se no caso particular de forças num plano e de momento perpendicular naturalmente às forças, portanto, para forças no plano XY, a resultante e o momento podem escrever-se na origem do referencial como a resultante será Rx segundo I e Ry segundo J. Sabemos que o momento será o M0, será segundo a direção K, perpendicular ao plano aqui do papel. E, portanto, sendo A um ponto qualquer do eixo central, onde o momento é nulo, o que sabemos é que AO externo R mais o momento terá que ser zero, de onde, fazendo o produto externo desse ponto A genérico para o ponto O, em que coordenadas serão menos x e menos y, sabendo que a resultante será Rx e Ry, resulta o momento, a expressão do eixo central será x Ry menos y Rx igual ao momento. E esta é a equação da linha que nos dá o eixo central. No presente módulo, procedeu-se à conclusão do estudo dos corpos rígidos, através da discussão e apresentação dos seguintes tópicos:
vimos a redução de um sistema de forças a uma força e um binário, a lei de propagação de momentos, o sistema de forças equivalentes, os casos de redução de um sistema de forças, o eixo central de um sistema de forças e terminamos com a generalização do teorema de Varignon para sistemas de vetores equivalentes a vetor único e agora, nas aulas, iremos, digamos assim, compreender melhor estes conceitos aplicando a casos práticos e vendo as suas consequências.